Gravação, pronto, já tá gravando. Opa. E agora vamos entrar aqui. No Teams. Não, aqui. Aqui. Diminui aqui. Isso. Galerinha, vamos lá começar a nossa aula então? Bora. Gente, aula de hoje então, qual aula é? Aula 6 digital? É, Acho que é. É, aula 6 digital. Nós vamos falar de uma matéria chamada estequiometria da eletrólise. A gente vai misturar eletrólise com estequiometria. Oi, oi, oi. Tem alguém que tá dando retorno aí. É o do Cleiton. Ah, é do Lucas? Olha aí, ó. É. Eita, Lucas. Pessoal, então é o seguinte, ó. Hoje a gente vai ter essa aula chamada estequiometria da eletrólise. Nossa, Jura, vai misturar estequiometria com eletrólise. Mais ou menos, galera. Por causa do seguinte. Na aula passada a gente falou de eletrólise. Que eletrólise são reações que dependem de corrente elétrica para produzir novas substâncias. Na aula de hoje, a gente vai aprender quanto de substância pode ser formado na eletrólise. Então, para a gente aprender a matéria de hoje, a gente precisa relembrar um pouquinho de eletrólise. Então, tipo, deixa eu pôr uma situação aqui, um exemplo. Exemplo. Determine os produtos formados na eletrólise. Vamos fazer a eletrólise ígnea, que faz mais tempo que a gente não vê. Na eletrólise ígnea do cloreto. Aumenta aqui. Do cloreto de sódio. Famoso NaCl. Pessoal, então essa é a pergunta e exemplo que eu vou começar para a gente entender nossa matéria de hoje. Determine os produtos formados na eletrólise ígnea do cloreto de sódio. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que quando o NaCl sofre eletrólise ígnea, esse NaCl ele é fundido... Oi, Jura. Angélica, você chegou, Angélica! Eu tive que entrar pelo celular, você acredita? Não foi o computador, eu não sei o que aconteceu. Isso foi praga do Doná falando Tudo que culpa do você... Praga do Doná falando que você... para você não frequentar as minhas aulas. Jura, ele morre de ciúmes. Ele falou que até fiz pão pra você acredita? Que fez até o quê? Porque eu fiz pão no recesso, né? Ah. Aí eu mandei foto pra Bia. Aí ele falou que eu tinha mandado pão pra você. Mas eu confirmo pra ele, eu falo, Doná, foi pra mim mesmo. O legal é... Ô, gente, eu esqueci de perguntar, eu ouvi a Angélica e eu lembrei, vocês gostaram do videozinho de hoje? O de hoje foi bom? Ai, eu Melhor de todos. Foi. juro, eu tenho que confessar. Eu tenho um vídeo de criança eu dançando aquela música. Põe aí pra gente ver. Não, não dá, tá Põe em no fita grupo. cassete. Nem que eu quisesse, tá em fita cassete, tem que passar ainda. Ah, não, põe a fita cassete, você tem videocassete ainda? Eu tenho que transformar mesmo. Eu vou transformar. Mas pode filmar com o a tela celular mesmo. Isso que eu ia falar, filma a tela e põe aqui pra gente ver você dançando Tanajura. Eu era tão pequenininha. Nossa, não entrega a idade, Angélica. Ah, é, 97, isso, 6, sei lá. 96 eu tinha, deixa eu fazer umas contas, eu tinha 2 anos, olha que legal. Tinha aqui 2 anos, tinha 4. Ô, Angélica, o de amanhã, crianças, o de amanhã, se preparem que o de amanhã já está pronto, hein? O de amanhã vai ser muito bom, hein? Tá bom. O de amanhã vai Ô, ser Júlia, muito você não conseguiu gravar a aula? O que aconteceu? Não sei porque o Teams está dando, agora falando sério, tá? A outra aula que eu dei pro primeiro módulo gravou normal. Eu não sei o que aconteceu, que agora o Teams deu pau, não tá gravando. Então o que que eu tô fazendo, Angélica? Eu tô usando um programa chamado OBS Studio e eu tô gravando ele a tela do meu computador e o áudio. E aí depois eu disponibilizo essa gravação dentro do Teams. Tá bom. Beleza? Mas vocês vão ter essa aula gravada aí se quem quiser depois, tá bom? Pessoal, então vamos continuar aqui, ó. Então o NaCl, na eletrólise ígnea, ele é fundido. Fundido, ele é derretido. Quando o NaCl derrete, vocês lembram disso. Ele se quebra em Na+,
mais Cl menos. Deixa eu pôr isso aqui para cima, ficar as cargas para cima. Muito bem. Então, na eletrólise ígnea, ocorre a dissociação do Na+ e do Cl-. O Na+ ele vai para um polo e o Cl- vai para o outro polo da eletrólise. A gente só precisa lembrar. O cátodo, que é o polo Q da eletrólise, o cátodo é o polo positivo ou negativo, gente? Positivo? Não, negativo. Negativo. Negativo? Isso, na pilha que ele é o polo positivo, na eletrólise inverte. E no ânodo, ele é o polo positivo, tudo bem? E o que eu não posso esquecer, pessoal? Que quem é atraído pelo polo negativo é o Na+. O Na+, ele é atraído pelo polo negativo. Por quê, Jura? Simples, porque cargas opostas se atraem. Então, o polo negativo vai atrair o íon positivo. Do mesmo modo, pessoal, que o ânodo, que é o polo positivo, vai atrair o íon negativo, o Cl-. Certo? Então, vamos lembrar o que acontece na eletrólise, pessoal? Primeira regra da eletrólise. Todo cátion ganha elétron, então aqui ele vai ganhar mais um elétron, certo? E se transforma no próprio metal, então ele se transforma no próprio Na de inox 0. Ele se transforma no que a gente chama de sódio metálico. O que a gente não pode esquecer, que a carga dele vai direcionar o número de elétrons. Então, se a carga for mais 2, aqui eu tenho 2 elétrons. Se a carga for mais 3, aqui eu vou ter 3 elétrons. E assim sucessivamente, tudo bem? Então, o Na+ ganha um elétron e vira Na0, sódio metálico. Por sua vez, o Cl-, que é o cloreto, vamos lembrar o que acontece com o cloreto. Ele se transforma em Cl2, que é o gás cloro. Então, a gente lembra o seguinte, que todo ânion vira um composto diatômico gasoso e libera mais elétrons, certo? Se aqui eu tenho 2 cloro, eu tenho que ter 2 cloro do outro lado. E se aqui eu tenho 2 cloro, do outro lado eu tenho que ter 2 elétrons. Conclusão, pessoal, o que eu posso dizer? Que no polo positivo foi produzido Na+, opa, deixa eu dar uma engrossada aqui, isso, produziu aqui Na+, quem que é o Na+? É o sódio metálico, e no ânodo produziu Cl-, quem que é o Cl-? O gás cloro. Então aqui, pessoal, vamos colocar os nomes, ó, aqui produziu sódio, vixe, ficou sódio metálico, e ali do outro lado produziu gás cloro. Tá? Então aqui produziu sódio metálico e aqui produziu gás cloro. Pessoal, até aí vocês aprenderam isso já na eletrólise, na matéria que eu dei semana passada, tudo bem? Agora vem a matéria de hoje, presta bem atenção. Ô, Jura, Pode deixa falar, eu perguntar, Bia. por que mesmo o cloro ficou 2? Porque, Bia, a regra da eletrólise diz assim, todo ânion gera um composto diatômico. E diatômico quer dizer que tem que ter esse 2 embaixo. Ah, tá. Beleza? Tá bom. Pessoal, agora vamos entrar na aula de hoje. Vocês viram nesse exemplo que o Jura deu que no cátodo foi produzido sódio metálico. Porém, eu sei que produziu sódio metálico. Porém, eu não sei quanto de sódio metálico foi produzido. Eu não sei quanto foi produzido de sódio metálico. Então agora a gente começa a matéria de hoje, pessoal. Preste atenção no que o Jura vai falar. Para produzir tanto sódio metálico como gás cloro, eu tenho que fazer essa reação através da eletrólise. E vocês têm que lembrar que eletrólise é qualquer reação que depende de eletricidade. Então eu vou fazer uma pergunta, respondo óbvio, pessoal. Quanto mais corrente elétrica, quanto maior a quantidade de elétrons que passar pelo gerador, a tendência é que produza mais ou menos produto? Mais. Por quê, galera? É meio óbvio. Se para produzir sódio metálico e gás cloro eu dependo de corrente elétrica, quer dizer que quanto maior a quantidade de elétrons que passar pelo fio, maior vai ser a quantidade de sódio metálico e gás cloro produzido.
Então, pessoal, primeiro de tudo, para a gente entender essa matéria, a gente vai ter que resgatar duas fórmulas, uma fórmula da física e um conceito químico, tá bom? A primeira fórmula da física que a gente precisa resgatar é a fórmula da intensidade de corrente elétrica. Vocês já devem ter visto essa fórmula no ensino médio. Essa aqui, ó. Essa formulazinha aqui, ó. Para quem não conhece, eu vou apresentar ela para vocês, tá bom? Isso aqui, ó. Deixa eu copiar e colar aqui, ó. Essa formulazinha a gente vai usar muito ela, pessoal. Alguém já ouviu falar dessa fórmula? A gente tá aprendendo. Pessoal, essa fórmula a gente aprende quando a gente estuda na física eletrodinâmica, tudo bem? O que significa essa fórmula? O I significa intensidade de corrente elétrica. Intensidade de corrente elétrica, pessoal, mede a quantidade de elétrons que está sendo fornecido. E essa intensidade de corrente elétrica é dada numa unidade chamada ampere. Alguém já deve ter ouvido falar, que é representado pela letra A. Ok? Delta Q, eu vou ter que buscar um delta aqui que eu não tenho delta. Símbolo delta. Deixa eu copiar um delta daqui. Ah, não, tá muito grande. Aqui. Aqui um delta. Ctrl C. Ctrl V. Ah, delta. Pessoal, delta Q significa quantidade de carga elétrica. Quantidade de carga elétrica, pessoal, quer dizer que é a quantidade de elétrons que está passando pelo fio. Ela é dada numa grandeza chamada coulombs, que é representado pela letra C. E o delta T nada mais é variação do tempo. Esse tempo dado em segundos. Então, galera, preste atenção no que eu quero que vocês entendam. Depois eu vou aplicar isso e vai ficar mais fácil de entender, tá bom? Fique em paz para quem não está entendendo muito bem. Pessoal, então, primeiro de tudo, o I, intensidade de corrente elétrica, ele mede a intensidade do meu aparelho. Quanto maior a intensidade do meu aparelho, maior a quantidade de elétrons fornecido por ele. Outra coisa importante a se dizer também, quanto por mais tempo funcionar meu aparelho, mais elétrons ele vai fornecer. Então vamos supor que um aparelho ligado por 1 hora e um aparelho ligado por 5 horas. Aonde vai fornecer mais elétrons? Ele ligado em 1 hora ou ligado em 5 horas, gente? Respondam. 5 horas. 5 horas. Então quer dizer que quanto mais tempo ele funcionar, mais elétrons ele vai produzir e, consequentemente, eu vou ter mais produto gerado. Então a primeira parte da aula, pessoal, depois eu vou organizar tudo isso, tá? É a gente aplicar essa fórmula e entender o que ela significa. Intensidade de corrente é igual quantidade de carga elétrica fornecida dentro de um determinado tempo em segundo. Agora, pessoal, nós vamos falar da constante de Faraday. Constante de Faraday. Peraí que vou mudar a letra, gente, que essa letra que nem eu tô enxergando direito. Isso, constante de Faraday. Pessoal, primeiro, quem é Faraday? Se você for traduzir, o jeito de pronunciar corretamente é Faraday, ok? Faraday, pessoal, foi um cientista, um eletroquímico muito importante, que ele fez uma experiência muito legal. Vocês vão entender o que ele fez. Pessoal, vocês sabem qual é a carga? Alguém de vocês sabe qual é a carga elétrica gerada por um elétron? Esse valor foi descoberto por um cientista chamado Millikan. A chamada carga elementar. Alguém sabe qual é a carga de um elétron? 1,66, não. Isso, é esse mesmo. Vai. Ai, eu não lembro. 10 elevado a alguma coisa que eu não lembro. 1,6 vezes 10 elevado a menos 24? Não. 19. Aí, eu chutei, eu não lembrava, só lembrava desse 1,6. A menos 19. Mas foi bem, Angélica. Tá bom, tá bom. Pessoal,
A carga de um elétron gera 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Pessoal, para quem não tem noção do que significa esse valor seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ô, gente, essa é a carga gerada por um elétron. Nossa, professor, é uma carga muito pequenininha. Sim, porque a carga do elétron é muito pequena. Porém, numa corrente elétrica, eu não tenho um elétron. Eu tenho milhões, trilhões, quatrilhões de elétrons. Então, o que Faraday fez? Faraday descobriu qual é a carga elétrica gerada por 1 mol de elétron. Pessoal, vamos voltar no primeiro módulo? Quanto vale 1 mol mesmo? Ai, meu coração. 10 vezes 10, 23. Isso. Então, se um elétron gera carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual que é a carga gerada por 6 vezes 10 a 23 elétrons? Então, eu vou descobrir qual que é a carga gerada, pessoal, por 1 mol de elétron. Não posso esquecer que 6 vezes 10 a 23 é 1 mol de elétron. Então, se um elétron gera isso de carga, eu posso dizer que 6 vezes 10 a 23, que corresponde a 1 mol, gera X coulombs de carga. Então, por regra de 3, eu vou descobrir qual que é a carga elétrica gerada por 1 mol de elétron. E eu chego nesse valor aqui, pessoal, ó, 96.500 coulomb por mol. Gente, sabe o que significa isso? Isso aqui é a carga gerada por 1 mol de elétron. É isso aqui que eu chamo de constante de Faraday. Constante de Faraday, pessoal, nada mais é a quantidade de carga elétrica gerada por 1 mol de elétron. E 1 mol de elétron, pessoal, gera uma carga de 96.500 coulomb. Sempre, jura, sempre, por isso é chamado de constante. Constante é algo que não muda, tá? Então, eu acabei de descobrir qual que é a carga gerada por 1 mol de elétron. Então, se dentro do meu circuito elétrico passar 1 mol de elétron, que são 6 vezes 10 a 23 elétron, se por ali passar 1 mol de elétron, eu posso falar que ali está passando uma carga de 96.500 coulomb. Jura? E se passar 2 mol de elétron? É proporcional. 2 mol de elétron é 2 vezes 96.500 coulomb. Por isso é chamado constante de Faraday. Jura? Eu até entendi o que é isso, mas como eu vou usar isso? E agora vocês vão entender como vocês vão usar isso aqui, pessoal. Vocês vão usar da seguinte maneira, quer ver? Eu vou dar uma melhorada nesse exemplo aqui que eu coloquei aqui em cima, tá bom? Eu vou tirar esse exemplo e eu vou refazer a pergunta. Mas a pergunta ainda é da eletrólise ígnea do NaCl, quer ver? Então vamos lá. Exemplo. Deixa eu colocar em preto aqui. Exemplo. Determine quantos gramas de sódio metálico, que é o Na0, são produzidos em uma cela eletrolítica. Cela eletrolítica, pessoal, é o aparelho que ocorre a eletrólise, tá? São produzidos em uma cela eletrolítica de 100 amperes que funciona durante 965 segundos. Dado. Massa molar do sódio é igual a 23 gramas por mol. Pessoal, essa é a pergunta. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá pra ver se a palavra segundo cabe na mesma linha. Ih, faltou um colinho. Eu detestava essas provas disso, jura? Não era legal, Vitor? Era, quando lembrava do valor, 96.500. Porque eu Quando não dava o não valor, lembrava, né, Vitor? não saía É de só jeito escrever nenhum. na borracha. Oi, ô. Fala, ô, Natan. Falei, é só escrever na borracha. Olha só esse Natan, gente. Aí, errado, ele não. Pegadinha.
Aqui, pessoal, deixa eu pôr aqui um. Aí, ficou Tá bom bom. que não escreveu. Ficou bom aqui. Coube. Galerinha, então olha aqui que eu mudei a pergunta, ó. Determine quantos gramas de sódio metálico são produzidos em uma célula eletrolítica funcionando durante 100 amperes, uma célula de 100 amperes que funciona durante 965 segundos. Massa molar do sódio, 23 gramas por mol. Tudo bem? Pessoal, presta bem atenção. Primeiro, eu já fiz isso aqui, ó. Isso aqui já foi feito. Então, eu vou trazer para cá, ó. Vou trazer para cá. Eu consegui, através dessa reação, descobrir que o Na+, ele produz Na0. Ok? Deixa eu apagar isso aqui, galerinha. Porém, o que eu quero que vocês percebam? O que eu quero que vocês percebam? Espera aí um pouquinho. Espera um pouquinho. Eu quero que vocês percebam o seguinte. Para produzir Na0, que é o sódio metálico, ele depende de quem? Quem que é esse símbolo aqui que eu estou fazendo aqui, gente? Elétron. Elétron. Isso quer dizer que para produzir sódio eu dependo de elétron. E da onde sai esse elétron? Esse elétron sai daqui, ó, da minha célula eletrolítica. Opa, sai daqui, ó, da minha célula eletrolítica. Então, o que eu preciso descobrir? Presta atenção, pessoal. Através da amperagem, ele me deu a amperagem. Amperagem é a intensidade de corrente. E do tempo que ela funciona, eu vou descobrir qual é a quantidade de carga elétrica produzida pelo meu aparelho. E dependendo da quantidade de elétron produzido, eu vou descobrir qual que é a massa de sódio produzido. Nossa, Jura, que complicado. Não é complicado, pessoal. Vocês vão entender que a hora que eu coloco na prática fica mais fácil de entender. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir os valores que eu tenho. Tudo bem? Então, vamos por aqui, ó. Vamos lá. Galera, o que é o I mesmo? 100 ampere. Intensidade, amperagem. Qual foi a amperagem que ele me deu ali? 100. Então, vou pôr no lugar do I, 100. 100. Deixa eu fazer aqui com caneta preta. Isso. É igual ΔQ. ΔQ é o que ele quer saber. ΔQ é o que ele quer saber. Ele quer saber a quantidade de carga. Sobre. E qual que é o tempo de funcionamento do meu aparelho em segundo, gente? Meu aparelho funcionou durante quanto tempo? 965. 965 segundos. Então, tendo o tempo e tendo a amperagem do meu aparelho, eu vou descobrir a quantidade de carga gerada por ele. Opa, olha lá, ó. Certo? Então, fazendo essa conta, pessoal, vai ficar assim, ó. ΔQ será... Pessoal, como eu tenho uma igualdade, multiplica em cruz. Quanto dessa multiplicação? 96.500, é isso que dá? Uhum. 96.500. Então, o que significa, pessoal? Quer dizer que meu aparelho de 100 ampere, funcionando durante 965 segundos, vai gerar uma carga elétrica de 96.500 coulomb. Certo? Acabei de descobrir isso aqui. Tá, Jura, mas o que eu faço com esse valor? Esse valor eu venho aqui para cima, quer ver? Presta bem atenção. Que número eu tenho aqui na frente do elétron quando não tem nada na frente, gente? 1. Quer dizer que 1 mol de elétron está produzindo quanto de sódio? Que número é aqui na frente que não tem nada também? 1. Então, pessoal, o que eu acabei de descobrir? Que a partir de 1 mol de elétron, eu consigo produzir 1 mol de sódio. Porém, eu não quero saber quanto produz de sódio em mol. Eu quero saber quanto produz em grama. Por isso eu dei esse dado aqui, ó. Por isso foi fornecido esse dado. O que significa a massa molar do sódio ser 23 gramas por mol? Gente, quer dizer que cada mol pesa quanto? 23. Então, eu vou pôr no lugar de 1 mol, 23 gramas. Eu posso pôr, porque no sódio 1 mol corresponde a 23 gramas. Então, eu vou pôr embaixo do sódio 23 gramas. Agora, pensa comigo, pessoal. Pensa comigo.
Para produzir um mol de sódio, que são 23 gramas, quantos mols de elétron eu preciso? Olha aqui, ó. 1 mol de elétron. E segundo Faraday, olha aqui, ó. Segundo Faraday, quanto de carga gera um mol de elétron? 96.500 coulombs. 96 mil. Então eu posso falar, pessoal, que no lugar de 1 mol de elétron, eu vou pôr 96.500 coulombs. Ô, Jura, se eu tivesse 2 mol de elétron, seria 2 vezes 96.500, porque esse valor no mundo é uma constante. Por isso é chamado constante de Faraday. Pronto, gente. Desse jeito eu estabeleci um padrão, uma regra estequiométrica. Como assim uma regra estequiométrica, Jura? Cada 96.500 coulomb de carga, eu produzo 23 gramas de sódio. Quanto foi produzido pelo meu aparelho mesmo aqui embaixo, gente? Quanto foi produzido aqui? 96.500. Ué, se foi produzido exatamente 96.500 pelo meu aparelho, quer dizer que 96.500 coulomb vai produzir quanto de sódio? 23. Então serão produzidos 23 gramas de sódio metálico. Aí vocês poderiam perguntar assim pra mim: ô Jura, se por um acaso aqui não tivesse dado 96.500, vamos supor que aqui tivesse dado 100 mil. Se tivesse dado 100 mil aqui, pessoal, não tem problema, era só fazer uma regra de 3. Se 96.500 produz 23 gramas, 100 mil coulombs produz X grama, por isso chama estequiometria da eletrólise, você faz uma estequiometria. Então, pessoal, o que eu acabei de descobrir? Que se um aparelho de eletrólise de 100 ampere funcionar durante 965 segundos, ele vai produzir 23 gramas de sódio metálico. Pessoal, então o grande segredo dessa matéria é interpretar essa fórmula e substituir os valores e lembrar sempre que 1 mol de elétron é 96.500 coulomb. Só uma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar, que esse 96.500 coulombs também é chamado de 1F. 1F seria 1 Faraday. Então, ao invés de você falar 96.500 coulomb, você pode chamar isso de 1 Faraday. 1 Faraday. 1 Faraday corresponde à carga gerada por 1 mol de elétron. Tá? Então, toda vez que você vê num exercício alguma coisa, 1 Faraday é a mesma coisa que 96.500 coulomb. Certinho? Pessoal, fala uma coisa. Esse aqui é o primeiro exemplo que eu dei. A matéria é isso. Tá? Eu vou dar outros exemplos. Mas, a princípio, vocês entenderam? Fala aí pra mim se entenderam ou não, gente. Sim. Porém, Sim. Sim? Eu vou dar outros exemplos, gente, mas acho que a princípio já deu para entender legal. Então, o que o Jura vai fazer? Eu vou salvar essa tela. Deixa eu salvar essa tela aqui, gente. Para não perdê-la. Back. Hoje é aula 6, né? Aula 6. Imagem 5. Agora deixa eu salvar lá no Teams. Já vou salvar, que aí eu não perco isso aqui. Mande, PEC, aula 6, imagem 5. Rapidinho. Olha aqui, ó, gravou 22 minutos de reunião. Gravou quase nada. segundo, Olá, pessoal. Segundos. Eu falei 22 o quê? Minutos. Vixe, falei errado. 22 segundos, falei errado. Então, pessoal, olha aqui, ó. Pelo menos a hora que vocês quiserem ter uma noção, é só vocês abrirem aqui, ó, o Teams. Já vai dar tudo bonitinho que eu expliquei pra vocês aqui. Beleza? Vamos fechar. Galerinha, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um exemplo. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui, tá bom? Eu vou pegar um exemplo do nosso velho amigo Osberco. Deixa eu achar que página tá essa matéria. 378. Que nós vamos fazer um exemplo. Cadê o exemplo? Aqui. Esse exemplo aqui, galera. Deixa eu copiar. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Pessoal, vamos fazer esse exercício? Ele fala assim, ó.
O cobre com elevado grau de pureza é obtido pelo método eletrolítico que consiste na eletrólise de dissolução de sulfato cúprico ou ácido sulfúrico. Utiliza-se cobre impuro como ânodo e cobre puro como cátodo e regula-se convenientemente a voltagem de forma que no cátodo ocorra a seguinte redução. E aí ele dá essa reação. Pessoal, antes de continuar a leitura, vamos interpretar isso aqui que ele deu? Me ajudem, galera. Quantos mols de elétron tem aqui? 2. 2. E quantos mols de cobre tem aqui quando não tem número? 1. Então, olha o que eu acabei de descobrir. Que com 2 mols de elétron, eu consigo produzir 1 mol de cobre. É padrão isso aqui, ó lá, ó. Então, aqui a proporção é 2 para 1. O que significa a proporção 2 para 1? Porque para cada 2 mols de cobre, 2 mols de elétron, perdão, eu consigo produzir 1 mol de cobre. Vamos ver a pergunta que ele quer saber? Vamos lá. Qual a quantidade de elétrons em mols? Pessoal, então ele quer saber a quantidade de elétron em mol. Se ele quer saber a resposta em mol, eu preciso mudar a unidade mol aqui? Não, porque ele quer saber a resposta em mol. Então, olha a pergunta, ó. Quantos mols de elétrons? Quantos mols de elétrons? Vamos por aqui X, ó, aqui embaixo. Certo? É necessária para a obtenção de 254 gramas de cobre puro. Pessoal, então ele quer saber quantos mols de elétrons serão produzidos a partir... Deixa eu pôr aqui mais para baixo. A partir de 254 gramas de cobre puro. Olha lá, ó. De cobre puro. Pessoal, isso aqui vai dar... Ó, aqui. Aqui. Então, olha lá, galera. A partir de X mols de elétron, quantos mols de elétron aqui eu preciso para produzir 254 gramas de cobre puro? Pessoal, então vamos fazer essa estequiometria? Primeiro, tem que pôr unidade debaixo de unidade. Como aqui está em mol e ele quer resposta em mol, já está mol para mol, então eu não preciso transformar nada. Eu só vou pegar esse mol e colocar aqui em cima, ó. 2 mol para ficar mol para mol. Do outro lado, pessoal, eu vou fazer o ajustamento. Que ajustamento, Jura? Preste atenção. Pessoal, 254 gramas. Grama é a unidade do quê? Grama é a unidade de massa. E aqui em cima foi dado em mol. Então, para transformar mol em grama, eu preciso da massa molar. Ele não deu a massa molar do cobre aqui, pessoal. Então, a gente pode olhar numa tabela periódica se quiser. Vamos olhar aqui, então? Deixa eu pôr aqui. Massa molar do cobre. Vamos ver o que ele me traz. Olha aqui, ó. 63,5. Então, quer dizer, pessoal, vamos voltar lá. Que eu tenho 63,5 grama para cada mol de cobre. Então, eu posso pôr no lugar aqui de 1 mol, ó. No lugar de 1 mol, eu posso pôr 63,5 gramas. Porque 63,5 gramas é 1 mol. Pronto, gente, olha a relação estequiométrica que eu tive, mol para mol, grama para grama. Agora é só fazer essa regra de 3, que regra de 3 eu tenho certeza que todo mundo sabe fazer. Pessoal, fazendo essa conta aqui, não sei se alguém já fez, isso aqui vai dar 8 mols de elétrons. Então, pessoal, eu preciso de 8 mols de elétrons para gerar 254 gramas de cobre, que vai ser a alternativa B. Isso aqui, ó. Essa alternativa. Então, vamos recapitular o que o Jura fez, pessoal? Vamos recapitular? Vamos lá. Aqui, eu descobri que para cada 2 mols de elétron, produzirá 1 mol de cobre. E eu descobri que 1 mol de cobre vale 63 gramas. Jura, onde você achou isso? Aqui, ó. Massa molar do cobre, 63,5 gramas. Então, eu descobri que 1 mol corresponde a 63,5 gramas. Então, eu acabei de descobrir aqui, ó. 2 mols produz 63 gramas e meio.
Logo, quantos mols eu preciso para produzir 254? É só fazer uma regra de 3 e eu acho então a resposta 8 mols. Tudo bem? Gente, fala uma coisa pro Jura. Vocês entenderam? Dá um feedback aí. Sim. 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 Sério, gente? Nossa, como vocês são fera. Esse Claro. exercício, pessoal, ele é até mais fácil que aquele anterior, que esse aqui nem precisou calcular a intensidade de corrente, tempo, nada, tá? Deixa eu pegar um outro exercício. Tem um bom aqui. Eu gosto desse, ó. Esse exercício é bonitinho. Caiu no vestibular da FATEC. Ó. Deixa eu pegar as alternativas. Tem alternativa aqui embaixo. Deixa eu pegar. Isso. Aqui, ó. Pessoal, olha o que diz esse exercício, ó. Esse exercício o cara é meio viajado da cabeça, né? Deixa eu pôr as alternativas aqui embaixo, ó. A, B, C, D, isso. Fala assim, ó. No intervalo de um jogo de futebol da seleção brasileira, para aliviar a tensão, Vinícius resolveu aplicar seus conhecimentos de química e descobriu qual o desgaste da cápsula de zinco da pilha do seu rádio durante os 90 minutos da partida. Ô, gente, esse Vinícius é meio louco, ele estava assistindo o jogo da seleção. Meu Deus. E para aliviar a tensão, ele resolveu descobrir qual foi o desgaste da pilha do rádio que ele estava ouvindo o jogo do Brasil. Olha como o cara é lesado. Vocês acham que vocês... Drogas. Ah, claro. Toda vez que eu quero aliviar a minha tensão, eu faço isso também. É, não é, Bia? Nossa, eu tô nervoso. Eu vou Normal. analisar quanto desgastou minha pilha. É mais ou menos É. Mas enfim. Pessoal, algumas dicas importantes que ele dá aqui, beleza? Primeiro, ele fala que 1 Faraday corresponde a 96.500 Coulomb. Isso aqui vocês já sabem. E ele fala também que a massa molar do zinco é 65 gramas. Quer dizer que cada mol de zinco vale 65 gramas. Vamos ver o que ele quer saber? Considerando que a quantidade de carga envolvida foi de 1930 Coulomb. Pessoal, ele já deu a quantidade de carga, ele já me deu o Coulomb. Então ele fala o seguinte, a cápsula de zinco da pilha sofreu um desgaste de... Então qual foi o desgaste da cápsula de zinco? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa reação, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e descobrir algumas coisas importantes. Pessoal, me ajuda. Que número tem na frente aqui do zinco, ó? 1. Você pode usar tanto esse zinco como esse zinco. A relação é a mesma, tá? Eu vou usar esse zinco aqui, ó. 1 mol. Beleza. 1 mol. Eu tenho 1 mol de zinco. Pessoal, cada mol de zinco vai produzir quantos mols de elétron? Olha aqui na frente. 2 mols de elétron. Muito bem. 2 mols de elétron. 2 mols de elétron. Perfeito. Isso aqui eu já descobri pela relação estequiométrica. Professor, e esse zinco aqui do meio, você vai usar ele pra quê? Pra nada. Pode tirar ele, ó. Vamos tirar ele, ó. Pum. Não vai usar pra nada ele. Certo? Gente, fala uma coisa pra mim. 1 mol de zinco pesa quantos gramas segundo o dado? Quanto pesa 1 mol de zinco segundo o dado aqui, ó? 65. Então eu posso pôr no lugar de 1 mol 65 gramas. 1 mol de zinco corresponde a 65 gramas. E 65 gramas está associado a 2 mols de elétron. Pessoal, pensa comigo. 1 mol de elétron não gera 96.500 Coulomb? Se eu tenho 2 mols de elétron, quer dizer que a carga gerada em Coulomb é 2 vezes 96.500. 2 vezes 96.500 é 193.000 Coulomb. Então quer dizer, pessoal, que olha o que eu acabei de descobrir. Olha que interessante, presta atenção para vocês não perderem o fio da meada. Que 1 mol de zinco, que corresponde a 65 gramas, gera uma carga de 193.000 Coulomb.
Por quê, professor? Porque ele gera 2 mols de elétron e 2 mols de elétron é 2 vezes 96.500. Então pensa comigo. Se 65 gramas gera 193 mil coulombs, regrinha de 3, quantos gramas de zinco será desgastado? Quantos gramas de zinco será desgastado se a carga gerada pelo meu radinho de pilha foi de 1930 coulomb? Jura, onde você tirou esse 1930 coulomb? Daqui, ó, ele fala, ó, considerando que a carga, a quantidade de carga envolvida foi 1930 coulomb. Pronto, aqui você estabeleceu uma relação estequiométrica, uma estequiometria. Olha lá, ó. Então, pessoal, olha aqui, ó, se 65 gramas, que é 1 mol, gera uma carga de 193 mil coulomb, que são 2 mol de elétron, quantos gramas de zinco vai gerar 1930 coulomb? Pessoal, se você pegar a sua calculadora aí e fazer essa conta vai dar, fazendo aqui de 0,65. 0,65 gramas de zinco. Esse foi o desgaste da placa de zinco. Que vai ser a alternativa, deixa eu ver. Vai ser a alternativa D. D. Certo, pessoal? Então, olha a relação que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês entendam na aula de hoje, tá? Ó, deixa eu pôr a resolução. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo a tela aqui. Aí, acho que ficou um pouquinho melhor. Dá para ir um pouquinho mais para baixo. Opa. Pessoal, então o que eu quero que vocês entendam nessa aula? Que o valor que está aqui na frente, a gente fala mol. Então aqui, ó, 1 mol de zinco está para 2 mols de elétron. O que vocês precisam entender é que cada mol de elétron gera 96.500 coulomb. Então se eu tenho 2 mols de elétron, é 2 vezes 96.500 coulomb. Isso está para 1 mol de zinco que pesa 65 gramas. E aí você faz a regrinha de 3. Pessoal, entenderam? Sim. Olha, gente, como vocês são lindos, como vocês entendem as coisas. Então, pessoal, deixa eu pegar esses 2 exercícios aqui. Deixa eu dar uma colada nele. Isso. Aqui. Que é isso, gente? E aí, Natan? Opa! Tá bom aí? Cocaína. Ó, Natan cantando desmutado. Oh, shit. Aí... Já acabou. do Já acabou a aula, então, né? Não. É isso Gente, que dá a que pessoa agora? usar cocaína. Natan que é isso, normal. gente? Meu Deus do Natan céu. cantando padrão, normal. mas que vocês Cresce não entram no tomando Discord. gank, machista. Não, o Discord é o crime. O Discord é o crime. Ai, gente. O Discord Natan é onde cantando normal. as loli Cresce choram e a tomando mãe não gank, vê. Errado. Pior. Exatamente. Pior. Pessoal, vamos lá então fazer um dificinho pra gente fechar nossa aula? Fechar nossa aula assim, né? Fechar a parte explicativa. Aí eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem um, tá? Eu quero fazer esse exercício aqui com vocês, ó. Esse exercício. Gente, esse exercício aqui é velocidade 5 da dança do Creu, hein? Esse aqui é terrível. Que horror. É terrível. Pessoal, então olha o que ele fala. Numa pilha antiga de flash, o eletrólito está contido numa lata de zinco que funciona como um dos eletrodos. Olha a pergunta. Que massa de Zn é oxidada a Zn mais 2 para aqui? Aqui ele já deu a dica da reação que ocorre. Ele fala que o Zn é oxidado a Zn mais 2. Ele dá essa dica. Tá? Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Ele fala isso. E aí, pessoal, o que está faltando para balancear essa equação? Mais 2 elétrons. É exatamente a mesma reação que eu tinha lá no exemplo anterior. Ó. Certo? Então, olha aqui, ó. Que massa de zinco, então ele quer saber qual é a massa desse zinco aqui, então eu já vou por aqui, ó. X grama. Professor, por que você colocou grama? Porque quando ele fala a palavra massa, ele está querendo saber grama. Só pode. Então, olha aqui, ó.
Quantos gramas de zinco... Ô, criatura... Que massa de zinco é oxidada Zn mais 2 durante a descarga desse tipo de pilha por um período de 30 minutos envolvendo uma corrente de 5,36 vezes 10 a menos 1 ampere. Olha que difícil, galera. Então, antes de começar a fazer a conta, vamos trabalhar com essa relaçãozinha aqui. Galerinha, fala pra mim, que número tem na frente aqui do zinco? 1. 1 mol de zinco, então, vai gerar quantos mols de elétron? 2. Então, eu acabei de descobrir que 1 mol de zinco está para 2 mol de elétron. Acabei de descobrir isso, ó, que 1 mol de zinco está para 2 mol de elétron. O que eu preciso fazer, pessoal? Eu preciso converter mol para grama, porque ele quer saber a massa. Por isso ele dá uma massa molar aqui, ó. Ele fala que cada mol de zinco pesa quanto, gente? Leia aqui. 65 gramas. Então, posso pôr no lugar de 1 mol 65 gramas. Então, acabei de colocar no lugar de 1 mol 65 gramas. Ó. Esses 65 gramas está para 2 mols de elétron. Pessoal, lembra lá do valor de Faraday? 1 mol não é 96.500? 2 mol é 2 vezes 96.500, que dá 193.000. Eu acabei de fazer isso no exercício anterior, agora há pouco. Então, eu posso pôr no lugar de 2 mol, gente, 193.000 coulomb. Então, olha a relação que eu descobri só olhando aqui em cima. Ó. 1 mol de zinco, 65 gramas. 2 mols de elétron, 193.000 coulomb de carga. Logo, 65 gramas de zinco gera 193.000 coulomb de carga. Agora, vamos lá para a fórmula do I, pessoal. A fórmula do I, vocês se lembram? Essa aqui, ó. I é Q sobre T. I é Q sobre T. Pessoal, qual que é a intensidade da corrente? É o ampere. Quanto ele deu de ampere? Pessoal, vamos transformar esse número em número decimal? Como a gente lê esse número decimal aqui? 0,36 ampere. 536, né, Vitor? Oh, é 536, foi mal. Isso, pessoal, porque sendo uma casa com a vírgula para a esquerda, 0,536. É igual delta Q. Então, eu vou achar a carga aqui. Ah, cadê o delta? Aqui o delta. Delta Q, certo? Dividido pelo tempo. Agora, aqui que vem elas, pessoal. Alguém lembra em que unidade tem que ser dado esse tempo? Segundo. Segundo. Só que olha o tempo aqui. O tempo foi dado em que unidade? Minuto. Então, eu vou ter que transformar 30 minutos em segundo, que é muito simples. Para transformar em segundo, é só você pegar 30 minutos e multiplicar por 60, porque 1 minuto são 60 segundos. 30 minutos são 1.800 segundos. Então, vou pôr aqui, ó, sobre 1.800, que são 30 minutos em segundos. Então, aqui embaixo eu vou pôr em segundos. Pronto. Eu já sei o I, eu já sei o T, eu vou achar o Q. Agora, pessoal, é só multiplicar em cruz, né? Porque quando eu tenho uma igualdade aqui, eu multiplico em cruz. Então, eu posso falar o seguinte. Delta Q... Opa, vamos pôr em preto aqui. Delta Q será... Pessoal, tem que fazer essa conta aqui, ó. 1.800, vamos fazer essa conta. Deixa eu trazer para cá. 1.800 vezes 0,536. Isso dá 964,8. 964,8 coulomb. Essa foi a carga elétrica gerada pelo meu aparelho. O meu aparelho gerou essa carga elétrica. Tá? Como você descobriu, Jura? Substituindo. Eu sabia o I, sabia o tempo, eu achei o Q. Tá, Jura, mas o que eu faço com esse valor que eu achei? Vem pra cá, ó. Se 65 gramas gera uma carga de 193.000 coulomb,
eu posso dizer então que quantos gramas de zinco gerará essa carga aqui, ó, 964,8 Coulomb. Por quê, gente? É exatamente o que o exercício nos pede. Eu vou ler o enunciado de novo para vocês verem o que ele pede, ó. Que massa de zinco é oxidada durante a descarga desse tipo de pilha por um período de 30 minutos. Então eu sei que durante esse tempo foi descarregado 964,8 Coulomb. Eu quero saber a massa de zinco que foi oxidada. Então é só fazer essa regra de 3. Vamos fazer essa regra de 3? Multiplica em cruz, vai ser... Vamos lá. 964,8 vezes 65 dividido por 193 mil. Isso dá 0,3249. 0,325. Vou pôr a resposta. 0,325 gramas de zinco oxidado. Pronto. Eu acabei de descobrir qual foi a massa de zinco oxidado. Deixa eu pintar aqui. Tá lá. Pessoal, então perceba que a matéria não é difícil. Você precisa descobrir a carga gerada pelo meu aparelho e mediante a carga gerada eu descubro a massa de zinco produzido. Gente, e aí, dúvidas? Difícil? Não. Entenderam? Sim. Sim. Beleza. Então deixa eu salvar essa imagem. Salvar como imagem 7. Deixa eu jogar aqui no Teams. Pessoal, agora é com vocês. Eu vou deixar um tempinho para vocês tentarem fazer um exercício que eu selecionei aqui, tá? Deixa eu abrir meus bercos aqui. Cadê os meus bercos aqui? Aqui. Isso. Não. Não. Essa aqui é boa, a 11. Achei. Essa aqui, ó. Essa é bonitinha. Pessoal, eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer, tudo bem? Só quero dar um spoilerzinho para vocês, tudo bem? Concentre-se nessa fórmula aqui, ó. Você vai ter que pegar esse cara, AuCl3, e fazer a dissociação dele. Você vai ter que quebrar o AU do Cl, e mediante a quebra do AU e do Cl, você vai descobrir o que ele pede. Juro, o que que ele pede? Vamos ler aqui, ó. Ele pede... Cadê? A quantidade de ouro depositado no cátodo. E como as respostas estão em grama, então ele quer saber a massa de ouro depositado. Tudo bem? Pessoal, olha aqui no relógio. Agora é 22h21. Eu vou dar 4 minutos até 22h25 para vocês pensarem ou tentar fazer esse exercício. Beleza? Quebra tudo aí, gente. Pode falar. Pode estar desligado tudo. Onde você tá indo? Ah.
Pessoal, bora lá então? Vamos resolver? Pessoal, Sim. Bora. então vamos lá, ó. Finalizando então a nossa aula, beleza? Pessoal, primeira coisa que eu tenho que fazer a quebra desse cara aqui do AuCl3. Então AuCl3, ele se quebra assim, ó. AU mais 3 mais Cl menos. Jura, da onde você tirou esse mais 3? Esse mais 3, pessoal, ele saiu daqui, ó. Daqui. Lembra que quando eu tenho um 3 no último elemento e não pertence ao O, ele é a carga do positivo. Você nem precisa balancear essa equação. Nem precisa, porque o importante é você saber que ele gera AU mais 3. Então, eu tenho AU mais 3 e Cl menos. Gente, vamos concentrar na pergunta. O ouro depositado no cátodo. Se ele quer saber o ouro depositado no cátodo, eu não vou fazer nada com esse Cl por enquanto. Eu não vou fazer nada com ele, eu vou trabalhar só com ouro. Então, o que eu vou ter que lembrar? Vamos lá? O cátodo, que é o polo negativo, ele vai atrair o AU mais 3. E a regra da eletrólise diz o seguinte: AU mais 3 elétrons produzirá AU zero. Certo, gente? Então, essa é a reação aqui que ocorre com a AU. Ô, Jura, por que aqui você colocou 3 elétrons? Porque aqui é AU mais 3. Quem não prestou atenção, quem não pegou esse 3 e colocou na carga aqui só deu um elétron. Então, já errou aí. Então, o que eu acabei de descobrir por aqui, pessoal? Eu acabei de descobrir o seguinte: que eu preciso de 3 mols de elétron para produzir 1 mol de ouro. Eu acabei de descobrir isso aqui, ó. Eu preciso de 3 mols de elétron para gerar 1 mol de ouro. Até aí tudo bem, galera? Então vamos lá. Quanto pesa 1 mol de ouro? Ele fala aqui, ó. Sabendo-se que o peso atômico do ouro é 197. O que significa o peso atômico do ouro ser 197? Que 1 mol de ouro pesa 197 gramas. Ele dá isso. 1 mol de ouro pesa 197 gramas. Ele fala isso pra gente, ó. E isso está para 3 mols de elétron. Pessoal, vamos lembrar da constante de Faraday? Segundo Faraday, 1 mol de elétron é 96.500. Como eu tenho 3 mol, eu tenho que multiplicar 96.500 por 3, que dá 289.500 coulomb. Vixe, esqueci o valor. 289.500 coulomb. Então, pessoal, significa que 3 mols de elétron corresponde a 289.000 coulomb. O que eu acabei de descobrir? Que a cada 289.500 coulomb, que corresponde a 3 mols de elétron, eu consigo produzir 197 gramas de ouro. Certo, gente? Porém, a pergunta é, qual é a massa de ouro? Então ele quer saber quantos gramas X, quantos gramas de ouro serão produzidos. Quantos gramas de ouro serão produzidos? Ó. Porém, para descobrir quantos gramas de ouro são produzidos, eu tenho que descobrir quanto de carga elétrica gerou meu aparelho. Então, eu volto lá para a fórmula do I. Vamos pegar a fórmula da intensidade de corrente aqui, que a gente já falou bastante dela hoje. Vamos lá, gente. Cadê? Aqui, achei, não estava achando. Na primeira linha, qual que é a intensidade do meu aparelho? 5 ampere. Ele fala aqui em cima, então no lugar do I, vou pôr 5 ampere. Eu vou descobrir quanto vale o ΔQ. ΔQ. E o tempo ele dá aqui, ó, 30 minutos. Ô, gente, a gente acabou de fazer no exercício anterior. Quantos segundos são 30 minutos mesmo? 1.800. 1.800. 1.800 segundos. Então, vou pôr aqui no tempo 1.800 segundos. Olha lá. Pum. 1.800 segundos.
Então, pessoal, agora é só multiplicar em cruz aqui, né? Ó. Essa conta vai dar ΔQ é igual 1.800 vezes 5. Opa, minha calculadora aqui. 1.800 vezes 5. 9.000 Coulomb. Isso quer dizer que esse meu aparelho aí, pessoal, está gerando 9.000 Coulomb de carga. Se ele está gerando 9.000 Coulomb de carga, vamos por aqui, ó. Se ele gera 9.000 Coulomb de carga, quantos gramas de ouro será produzido? Então, olha a relação estequiométrica que eu consegui gerar, pessoal, ó. Se 289.500 Coulomb, que são 3 mols de elétron, gera 197 gramas de ouro, 9.000 coulombs, que é o que foi gerado pelo meu aparelho, vai gerar X gramas de ouro. Aí é só fazer essa regra de 3, galera. X será igual, deixa eu abrir aqui minha calculadora. Multiplica em cruz, 9.000 vezes 197, dividido por 289.500. Isso dá 6,124. 6,124 gramas de ouro depositado, que é o que ele queria saber. Depositado. Tá aí. Pessoal, essa aqui é a quantidade de ouro depositado, sendo então a alternativa E. Pessoal, fala uma coisa pra mim. Vocês acertaram? Sim. Sim. Quem não acertou, entendeu por que deu esse valor? Beleza, galerinha? Se alguém aí não acertou. Então, gente, o segredo dessa matéria são 2. Quais são os 2 segredos, Jura? Você saber. Cancelar. Você saber quanto vale um mol de elétron. Então, não esqueça esse valor aqui, pessoal. Por favor, nunca esqueça esse valor. Ó, 1 mol de elétron, gente, sempre gera uma carga de 196.000 Coulomb. Tá? E nunca esquecer também dessa fórmula. I é amperagem, T é tempo e Q é quantidade de carga elétrica. Tudo bem, galera? Então, eu vou salvar esse cara. Trava. Vou colocar lá na imagem. Imagem 8. Vou salvar no Teams. Beleza, deixa eu salvar aqui. Beleza. Pessoal, então aqui, ó, estão todos os exemplos e toda a aula que eu dei para vocês, tudo bem? Galera, importante, depois que a aula terminar, eu vou jogar esse vídeo que eu gravei do OBS Studio, tá bom? Eu vou jogar numa aula do YouTube. Por favor. E eu vou jogar o link do YouTube dentro dessa aula. Hora que tiver tudo prontinho, eu mando um recado no grupo falando para vocês que tá tudo certo. Beleza, gente? Tá bom. Deixa eu Obrigado. Imagina que é isso. Descompartilhei minha tela. Então, galerinha, beijos até amanhã. Amanhã a gente tem aula de Opum. Não faltem que a gente vai falar de transformações gasosas. Beleza? Combinado? Até. Combinado. Beleza. Combinado. Beijos, meus Ô, queridos. Jura. Oi, fala, Angélica. Jura. Fala. Jura. Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. Até quando que vai nossas aulas? Angélica, você quer que eu dê uma citação otimista ou pessimista? Não, eu tô falando até que... Não, até quando... Tipo assim, que dia que acaba esse... Ai, como é que chama? Esse Esse módulo? semestre. Tá. É, porque eu sei que não vai voltar, provavelmente. Eu só quero... Angélica, né? eu acho que esse módulo vai até o dia 30 de julho. Ah, tá. Tá bom. Tem mais Rapidão um. assim. Até 30 de julho. Aí 30 de julho vai dar uma semana de folga, se eu não me engano, uma semaninha só pra descansar. Opa. E aí dia 8 de agosto já começa o 4º módulo. Não, só pra saber. Eu sei que o 4º módulo vai começar online. Eu não tenho essa esperança, não. É, Por enquanto. eu também Mas eu acho. só queria saber. Eu só queria Achei- saber quando... Vitor, Achei que não ia ter nem essa semaninha. então, eu tô É, achando que eu não- vai ter, Vitor, mas não tenho certeza. Carol, você quer falar alguma coisa? Tô vendo que seu microfone tá desligado. Não, Ah, tá. não achei... quero falar nada, não. achei que Eu você só queria deixei falar alguma aberto, mas- coisa. Não, tem problema não. Não. Angélica, respondido sua pergunta, então?
respondido. Ô, Jura, manda lá, porque eu só assisti acho que 10 minutos da sua aula, tá? Então eu preciso assistir de novo. Tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou salvar no YouTube. Salvando, eu já mando no grupo da sala se deu Tá tudo bom, certo. muito obrigado, Beleza? viu? Beijo, minhas crianças. Beleza. Tchau. Tchau, Até tchau. amanhã. Até Tchau. amanhã. Tchau, tchau. Falou. Falou. Tchau, Jura. Beijos. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.